Com vocês, Teologia do Coração. Eu estava analisando as Escrituras e eu pude perceber em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 17, que diz assim: não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Se você vai analisar as Escrituras, você vai perceber que Jesus ele não veio para fazer, ele veio para cumprir. Os 4 primeiros capítulos de Mateus, você vai ver por 8 vezes a expressão para que se cumprisse o que fora dito. Então Jesus nasceu em Belém da Judéia para que se cumprisse o que fora dito. E ele foi morar depois em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Houve então a matança dos pequenos, das crianças, dos meninos, para que se cumprisse o que fora dito. E nasceu de uma virgem para que se cumprisse o que fora dito. Em todas as ocasiões das Escrituras, você vai ver Jesus cumprindo a palavra de Deus. Jesus, ele não veio fazer, ele veio cumprir. E o coração de cumprir é diferente do coração de fazer. Porque quando você pensa só em fazer, você está sempre agalgando os bons resultados. Mas quem nasceu para cumprir, mesmo que ele cumpra, que ele tenha que cumprir no meio de dor, no meio de tristeza, no meio de sofrimento, mas se ele entendeu que ele está cumprindo um propósito, como diz as Escrituras, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, nós somos chamados para cumprir uma grande comissão. A grande comissão, ela não é a grande sugestão, não é uma sugestão de Deus, é um cumprimento. Ou eu vivo para cumprir, ou eu vivo para fazer. O interessante é que se eu penso só em fazer, é muito perigoso, porque eu posso sair do propósito de Deus, o propósito que Deus estabeleceu para mim, né? E apostasia para mim não é abandonar a fé. A apostasia é abandonar a missão. Você abandona a fé porque você já abandonou a missão. E a missão é fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós precisamos entender que nós temos que lidar com 2 coisas, com a vida da igreja e com a missão da igreja. A vida da igreja é o que nós temos domingo nos nossos cultos. As pessoas reunidas para adorar o Senhor junto, para ofertar junto, para um orar pelo outro, para ouvir o Evangelho de Jesus. Essa é a vida da igreja. Mas nós não podemos só ficar na vida da igreja, porque tem a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, querido. Então eu vejo assim uma grande discrepância nisso, porque tem pessoas que às vezes ficam só na vida da igreja. Se reúnem, comem, bebem, glória a Deus, muita festa, muita alegria. Glória a Deus por isso. E a missão da igreja? Nós não podemos deixar que a vida da igreja negligencie a missão da igreja. Como também nós não podemos deixar que a missão da igreja negligencie a vida da igreja. Nós precisamos das 2 coisas, porque a vida da igreja vai apontar para a missão da igreja. E a missão da igreja, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, também vai apontar para a vida da igreja. E eu vejo que nesses dias o Espírito Santo quer restaurar a nossa atenção acerca das Escrituras, acerca daquilo que o Senhor está falando, porque é muito perigoso querer só fazer. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí tem gente que ainda diz, né? Eu vou fazer porque eu estou com paz no meu coração. Mas o que é que Deus fala acerca da paz? O que é que Deus diz acerca da paz? Ou melhor, acerca do coração. Ele diz o quê? Ele diz que o coração é enganoso. Então a paz no coração não é o aferidor de medida para mim fazer a vontade de Deus, porque às vezes eu vou ter que fazer a vontade de Deus mesmo não tendo paz no coração, querido, com dificuldade. Meu pai, Jesus estava no jardim, e o que Jesus orou no jardim? Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Você acha que Jesus estava com paz no coração? Ele estava com muita paz, estava até suando sangue, né? Ele estava suando sangue, por quê? Ele estava com paz? Não, querido, era um momento difícil, era um momento de sofrimento, era um momento de dor. Mas acima disso tudo estava o cumprimento da vontade de Deus. Então, cumprir a vontade de Deus, querido,
é melhor do que a paz no coração. Como assim, pastor? Cumprir a vontade de Deus, eu vou falar de novo, é melhor do que a paz no coração. O aferidor de medida da minha fé não é a paz no meu coração, é a obediência à palavra de Deus. O título não me protege, a unção não me protege, o recurso não me protege. O que me protege é obedecer à palavra de Deus. Eu nasci para cumprir, você nasceu para cumprir, você nasceu para cumprir. Nós estamos aqui para o cumprimento da palavra de Deus. E nós precisamos pensar nisso. Então, enquanto eu não cumprir a vontade de Deus, eu não posso dizer que eu estou vivendo na sua vontade. Agora, como que eu vou cumprir a vontade de Deus? Eu tenho que parar para ouvir o Senhor, né? Então, aí, de novo, eu volto a falar. Isso é teologia do coração. É você ouvir o coração de Deus antes de ouvir o seu coração. Amém? É você ouvir o coração de Deus antes de querer estudar primeiro sobre Deus. Às vezes você estuda tudo sobre Deus, mas você ainda não entendeu o coração de Deus. E o Senhor quer que você pare porque Ele quer restaurar a sua atenção. Isso é teologia do coração.